Fala galera, Vanil Camaçari aqui com você e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre 3 passos práticos para você viver na terra como um filho de Deus. Isso mesmo, a vida é um desafio e muitas vezes nós somos apanhados por várias situações e muitas vezes nos entregamos a ela porque não sabemos quem nós somos de fato. Sabe? Imagine uma situação comigo, imagine que você hoje esteja passando por um grande problema, esteja desempregado, esteja com as suas contas atrasadas, com o seu aluguel atrasado e nesse momento você está muito preocupado, você não sabe qual a saída, o que você vai fazer e nesse instante eu depositei já na sua conta R$1 milhão. Imagina que esse dinheiro está lá, mas você não sabe da existência dele, ele está na sua conta, mas você não consegue usar. Por quê? Porque você não sabe. A nossa vida muitas vezes é desta forma que acontece. O nosso Deus, Ele nos criou, Ele colocou cada um de nós aqui para cumprir um propósito, mas o fato de nós não termos ciência do crédito que nós temos, de quem nós somos de fato, muitas vezes estamos vivendo uma vida sem propósito, estamos vivendo uma vida desmotivada, estamos desanimados e no vídeo de hoje eu quero falar sobre esses 3 passos práticos para você ativar e entender quem você é de fato e viver como um filho de Deus. Antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever em nosso canal, deixar o seu joinha, compartilhar esse conteúdo e fazer os comentários aí para que nós possamos conversar. Então vamos lá, 3 passos práticos para você viver na terra como um filho de Deus. A primeira coisa é ativar a sua identidade na fonte. O que é isso? O que é identidade? Identidade é quem você é de fato, tá? Quem você é de fato. Muitas vezes as pessoas falam assim, eu sou um advogado, eu sou um engenheiro, eu sou um arquiteto. Você não é isso, você está isso, porque o estar é passageiro, é transitório, mas o ser, ele é para sempre. Então você é um filho de Deus. Quando você ativa a sua identidade de filho de Deus na fonte, você entende que Gênesis 1:26 diz o quê? E formou Deus o homem à sua própria imagem, conforme a sua própria semelhança. Você foi feito à imagem, à semelhança de Deus. Imagine que você, como um ser formado pelo próprio Deus, que criou tudo isso que você vê à sua volta, você pode viver uma vida medíocre, uma vida pequena, uma vida sem energia? Jamais. Porque quando você descobre quem você é de fato, você sabe e entende, eu tenho em mim as próprias digitais de Deus. Deus, quando fez o primeiro homem, ele modelou a partir do barro. E quando ele fez isso, ele deixou as digitais no homem. Olha só, a ciência já descobriu que o nosso código genético possui uma sequência numérica que quando ela é transliterada para o alfabeto hebraico, nós temos o nome ali Iavé, ou seja, Deus assinou no seu próprio DNA o nome dele. Olha que coisa tremenda. Então você é filho de Deus, você tem a identidade de filho. Não aceite viver menos do que isso. A segunda coisa para você viver como um filho de Deus é: comece a ler o manual do fabricante. Ninguém tem paciência para ler manuais, não é verdade? Às vezes é uma coisa um pouquinho cansativa, tem muito conteúdo, mas a verdade é que o seu Criador não deixaria você aqui na Terra sem um manual, sem uma instrução. Mas você está falando de religião? Não estou falando de religião. Não quero que você mude de religião, eu quero que você entenda que você é filho de Deus e que você pode todos os dias consultar o manual do fabricante. Que manual é esse, Vanil? É a Bíblia. Exatamente, na Bíblia tem todos os conteúdos, tudo aquilo que você precisa para direcionar a sua vida e ter uma vida com mais propósito, com mais significado. Eu já queimei muitos aparelhos eletrônicos, tá? Tentando fazer ele funcionar sem ler o manual. Isso é muito sério. Comece a ler o manual que você vai parar de queimar a sua cuca e tentar viver sozinho nessa geração. Terceira coisa, crie o hábito de falar com ele todos os dias. Mas como é que eu faço para fazer isso? Eu preciso entrar no meu quarto, preciso dobrar o joelho, preciso acender alguma coisa? Não precisa de nada disso. Você foi criado um ser espiritual. Você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo. O ser espírito é eterno. Por quê? Você veio de Deus, você vai viver aqui na terra e você vai voltar para Deus. Então você é um espírito. Então você consegue se conectar com ele na sua mente, no seu coração, quando você está no ônibus, quando você está caminhando na rua, fazendo um exercício, quando você vai dormir ali na sua cama, você consegue se conectar com ele. E quando você fazer isso, olha,
eu tenho uma notícia para você, ele sempre vai te responder. Crie o hábito sempre de falar com ele, a despeito de religião, falar com ele, o Criador, o Deus que te formou, direto na fonte, tá? Agora, finalizando esse vídeo, eu quero te dar uma dica poderosa para viver como filho de Deus na terra, que mudou a minha vida quando eu comecei a aplicar isso em mim. Mude o seu olhar a respeito das pessoas. Olha, antigamente eu olhava as pessoas às vezes com um olhar de julgamento, porque essa pessoa está fazendo isso, às vezes até mesmo com um olhar de sarcasmo, zombando. Nós temos essa tendência muitas vezes de julgamento e de negativo, né? E eu comecei a mudar isso. Mude o seu olhar a respeito das outras pessoas. Como? Se você é um filho de Deus, as pessoas também são filhos de Deus. Todas as pessoas são filhos de Deus? Sim, todas as pessoas são filhos de Deus. Como, Vanil, você pode ver isso? Eu vejo isso da seguinte forma: como Deus enxerga. Deus não enxerga a situação da pessoa que ela está vivendo, Deus já enxerga ela transformada lá na frente. Então muitas vezes você já participou de alguma reunião e alguém falou assim: poxa, enxerga aquilo que você quer, enxerga o seu carro, enxerga a sua casa, e você fechou os seus olhos e não teve nenhuma dificuldade de enxergar a sua casa nova, o seu carro novo. Olha só que coisa maravilhosa, né? Você consegue visualizar um carro novo, uma casa nova, mas tem dificuldade de enxergar aquela pessoa que está caída, que está nas drogas, com a vida transformada. E a vida pela fé de Hebreus, capítulo de número 11, fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a certeza a prova das coisas que não se vê. Então, quando eu enxergo as pessoas dessa forma, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou enxergando pela fé o que Deus pode fazer na vida dela. Eu estou enxergando ela como filho de Deus, como filha de Deus, com uma vida transformada. Comece a olhar as pessoas, independente do momento que elas estejam vivendo, do pecado, da situação, comece a enxergar ela com os olhos de Deus. Sabe por quê? Porque você é filho de Deus, você é representante de Deus na terra, e isso pode mudar a vida dela sim. Quando você olhar assim, você pode ativar ela como filho, e não vai ajudar nada você jogar pecados na cara dela. Vai ajudar sim se você chegar para ela e dizer: você é um filho de Deus e você nasceu para dar certo. Tenha certeza que isso vai fazer muito mais diferença do que você lançar palavras de acusação e tentar fazer que ela mude a força. Deus abençoe você. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Compartilhe ele com mais pessoas para que elas sejam despertadas. Você é filho de Deus, não aceite menos do que isso. Deus te abençoe. Um beijo no coração.